Creio ter conhecido o pastor Davi, juntamente com Ângela, logo no início das paqueras dele, né? E a Isavane, minha esposa, fazia o namoro deles assim e ajudou muito. A Ângela, e justamente com o Davi, aqui na igreja sempre foram muito integrados, sempre. E Ângela prestava um trabalho muito bom e salientava-se muito que ela é muito boa para reuniões e para diálogos, então sempre foi uma pessoa assim, muito ativa. E Davi cada vez mais desenvolveu, né, que ele veio da igreja do Salvador, uma igreja assim mais digamos assim, que não havia assim um diálogo, um debate como se tinha aqui. Então ele foi uma pessoa assim muito boa, até que recomendado para o seminário, fez o curso no seminário e a igreja aqui o ordenou. Eu conheci o pastor Davi na Faculdade Teológica Batista em 87. Ali nós éramos grandes amigos, mas entre toda a equipe, a turma, 3 alunos, que nós sempre andávamos assim juntos, concordando com as mesmas ideias. Pastor Davi, pastor Joel e pastor Manuel. Não eram os 3 porquinhos, mas eram os 3 amigos. No início do seminário, nós começamos em 1987 com uma primeira turma, onde o pastor Davi Delmison fez parte dessa primeira turma. Como aluno, ele chegou muito calmo, muito tranquilo, foi um aluno muito dedicado, muito consagrado no trabalho de Deus, se dedicou muito nos seus estudos, realmente foi um aluno em que foi muito gratificante no nosso seminário. Nesse período em que ele estava estudando, com o seu belo sorriso, ele conheceu a nossa professora também, que fazia parte do corpo docente, a Ângela. Ele me chamou quando ele começou a namorar com a Ângela e me pediu alguns conselhos, porque a Ângela era da Assembleia de Deus. E ele vinha de uma igreja bem tradicional, né? E eu tive aconselhando eles antes do casamento. Eu fiz o casamento deles lá no Seminário Cristão Evangélico. Então, depois eu convidei, eu era pastor já na primeira igreja batista. Então eu convidei o pastor Davi, que ainda não era pastor, para que fosse o nosso secretário, de pastor Eliezer e meu também. Mas, na verdade, o pastor Davi sempre foi um exemplo de vida cristã, de conduta ética e conduta moral, extremamente cumpridor dos seus deveres, no tempo que trabalhou conosco, tanto aqui na igreja, como na congregação, até a sua ordenação. Foi um modelo. A primeira igreja que ele trabalhou foi a Igreja da Liberdade, né? Então, aquela igreja era a igreja, era a congregação da nossa igreja. Então, em 91, eu desafiei, que era o ano da nossa formatura, eu desafiei para ser pastor em Liberdade, na Igreja Batista Liberdade. E daí, então, a gente continuou a nossa conversa. Lá ele ficou mais de 10 anos. Em 1996, em novembro, nos convertemos na Igreja Batista da Liberdade, onde o pastor Davi, ele era pastor nessa época, estava há pouco tempo também lá. E lembro muito da forma como ele impactou a minha vida como pessoa também, além das suas pregações, a sua vida. Comecei a visitar a igreja e eu tinha algumas barreiras em relação a pastor, não é? E quando eu olhei para ele, ouvi, comecei a conviver, conhecer mais de perto, então esse mito ele foi quebrado, né, de que pastor era isso, era aquilo outro, e eu me converti numa pregação dele, e ali começou todo um processo de discipulado. Nós não éramos família, né? Nós nos juntamos no mundo,
E aí a gente passou realmente a ser cuidado mesmo de perto. E ele cuidava com tanto carinho e com tanto zelo que a gente sentia o próprio Deus cuidando da gente. Então, assim, apesar dele ser novo, né, porque quando a gente chegou ele era novo no ministério, né, e ainda não era casado, né, estava parece que para casar. O pastor Davi ele teve um trabalho de pioneiro aqui na Liberdade. Né? Foram muitos embates, a igreja dividiu algumas vezes, né? Mesmo assim ele continuou, ele acreditava, sofreu muito, né? Na época, eu lembro, e mesmo assim ele não deixou o ministério, não abandonou, ele só foi mesmo quando já estava estabelecido e Deus o chamou para o Coatrac. Uma ida na paz, né? Deixou assim um legado, né? Antes de ir, alguém que foi e deixou saudade, fez falta. Então nós louvamos a Deus pela vida do pastor Davi, né, por esses 15 anos de ministério que ele esteve no bairro da Liberdade, fazendo grande diferença. E hoje nós somos pastores ali na IBL Fé em Deus, mas com certeza nós temos as digitais do pastor Davi. Então nós aderimos à membresia da Igreja Batista no Coatrac em 2000. E passou esse tempo e quando foi em 2006, pastor Davi realmente chegou para assumir o ministério. E aí nós começamos a estreitar esses laços de amizade. E nós tivemos o apoio pastoral, né? Pastor Davi, quando chegou, nós já vínhamos nessa caminhada e tivemos mais apoio porque a gente tinha assessoria da parte do pastor, orientações, prestações de conta, coisa que não acontecia antes. E ele chegou com a palavra de Deus e ali foi injetando a palavra de Deus e a gente foi aprendendo e ele incentivando. E aquele tempo foi um tempo que a gente também cresceu. Foi tendo aquelas restaurações, inclusive quando entrou o Ministério de Rever, que nos ajudou bastante. E muitas vidas ali foram restauradas. Ele sempre foi um pastor visitador, né? Procurava saber das dificuldades da gente. Foi um pastor que nos levou a nos abrirmos. Nós somos exemplo, assim, nós tivemos uma época de turbulência no nosso casamento. O que é um diferencial para nós é o cuidado dele como pastor. Nós não nos sentíamos só, né? Mesmo na época em que ele era o nosso pastor, tanto quanto depois, né? Como família, nos sentimos muito cuidado por ele. Ele é um pastor muito presente, um pastor muito amável. Depois dessa turbulência da Igreja Batista do Coatrac, eu o desafiei, Nilda e eu fomos lá e desafiamos com o casal e oramos por isso, que a gente sabia que muita gente queria acompanhá-lo. Então, no início do ano de 2014, nós começamos essa congregação lá na Igreja Batista Missionária e depois passaram para a Casa do Madem e depois para o Dom Quixote. E hoje estão no seu próprio templo. Igreja Batista já no jardim, construída, né, já com templo. Né, nós somos uma igreja, estamos em célula. Na verdade, nós estamos bem conduzidos, né, por a vida deste homem, né, que tem investido. Né. Temos 7 anos já como igreja e, graças a Deus, o ministério, a igreja em si tem só crescido. Né. O diferencial do ministério do pastor Davi é justamente porque ele consegue enxergar na gente um potencial que nem mesmo a gente às vezes consegue enxergar. É um pastor que nos dá a oportunidade de trabalhar para o reino, né? Então ele sempre está investindo não só nas nossas vidas, mas na vida de outras pessoas, de outras famílias, né? E consegue enxergar o potencial que nós não conseguimos enxergar em nós. Hoje nós somos o quê? Líderes de células, somos líderes de casais, né? E hoje nós estamos prontos para servir quando ele nos chama, né, para qualquer trabalho. Então nós estamos prontos para servir e isso foi resultado de um investimento nas nossas vidas. Agradeço e louvo a Deus por sua vida, né, por fazer parte da sua família, por fazer parte do seu ministério. Então eu louvo a Deus, né, e quero lhe parabenizar pelos 30 anos de ministério,
E eu louvo a Deus porque ele jamais se desviou do Evangelho, jamais se desviou da vocação que Deus deu para ele, e que ele seja bem-sucedido nesses 30 anos de ministério. Então, velho Davi, Deus te abençoe, querido. Você é uma joia preciosa aos olhos do Senhor e muito querido dos nossos corações. Eu quero parabenizá-lo pelos seus 30 anos, pastor, de luta, de vitória que o senhor teve. Que Deus abençoe sempre o seu ministério, que o senhor tenha muita saúde, muita paz e que Deus derrame muitas bênçãos na sua vida. Então, a minha palavra é de gratidão e rogando a Deus que ele continue nesse ministério, que seja muito profícuo e que Deus lhe dê muita sabedoria, muitos anos de vida, para ele continuar sendo o paizão que é, o pastor que é, o amigo que ele é. Sou muito grato a Deus. Parabéns, pastor Davi. Parabéns, pastor. Meu pastor, nós queremos lhe parabenizar. 30 anos de ministério. É uma grande vitória, uma grande conquista. O senhor verdadeiramente é um homem valente, um homem guerreiro, um homem dedicado, fiel, que permanece no ministério, servindo o Senhor, honrando o Senhor com a sua própria vida. Meus parabéns. A nossa gratidão como família, como pastores, nossa gratidão a você, esse homem tão leal, tão guerreiro, que nos amou. E obrigado por tudo que o Senhor fez por nós. Obrigado pelo seu apoio, pelos seus conselhos. Obrigado pelo seu abraço de pai quando eu voltei, estava desviado, que eu voltei, o Senhor me deu aquele abraço. Eu nunca esqueço. Obrigado por me acolher. Obrigado pelo perdão quando eu me arrependi. Obrigado por ser essa figura de pai, de pastor, de homem de Deus. Obrigado por ter me influenciado e por ter influenciado a minha geração. Eu sou o que sou hoje, porque o Senhor me influenciou como pastor, como homem de Deus. Muito obrigado e que Deus lhe abençoe grandemente nesses 30 anos de ministério e que venha mais 30 ou 60 anos de ministério aí.